Senhor abençoe, viu? E vai ser demais. E eu creio que essa noite... Lídia, a Lídia está aqui? Lídia, Senhor abençoe. Eu creio que essa noite o Senhor tem uma palavra para falar ao seu coração e ao meu coração. Eu quero te convidar a abrir comigo no livro do Gênesis. Abra aí comigo, Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, para nós meditarmos na palavra do Senhor nessa noite. E eu creio que o Senhor tem muitas coisas para falar conosco, para falar com você que está em casa. Se você tiver uma caneta, um papel, eu gosto muito de anotar, queridos, porque tem tantas coisas que o Senhor vai falando ao nosso coração. Eu vou lá no computador, eu digito, depois que eu digito, eu começo a escrever, e eu vou e escrevo no papel, Lô. Porque Deus vai falando tanta coisa ao coração, queridos. Eu falo que o Espírito Santo vai trazendo tantas revelações para nós, e nós não podemos perder isso nessa noite. Aqui no livro do Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 8, diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado, e nesses dias em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita. Ela disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara, e tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pôs nas costas de Agar e do menino, e despediu. Ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se foi se assentar defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Diga assim comigo: Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde estás, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo, e abençoarei com as gorduras da terra. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Isso a ele, encheu de água o odre e deu a beber o rapaz. Deus estava com o rapaz. Diga-se comigo: Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou e se tornou. Diga-se comigo: ele se tornou. Eu quero que você guarde bem, você que está em casa, você que está no salão, guarde bem essa palavra. Diga-se comigo: ele se tornou. Senhor, eu quero te louvar nessa noite, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesse lugar, de ouvirmos a tua palavra, de aprendermos mais com as escrituras. Queremos te ouvir, queremos te sentir aqui nesse lugar. Deus, fale conosco. Queremos que o Senhor fale e não te cales nessa noite. Queremos aprender mais da tua palavra, queremos ouvir o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Queridos, você que está em casa, você que está aqui no salão, para mim esse é um texto mais inquietante, um dos textos mais inquietantes da Bíblia. Eu fico olhando aqui esse texto, porque conta a história de um homem chamado Abrão, e sua mulher chamada Sara. Esse homem não tinha filhos, mas a sua esposa. Em determinado momento, os dois já eram velhos, estava ali ultrapassado em idade, e Deus deu uma promessa para esse casal. Falou que ele teria filho e que ele seria pai de uma grande nação,
E Sara teve uma ótima ideia. Sara teve uma ideia. A primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa noite: cuidado com as boas ideias. As boas ideias, queridos, já tirou tantos propósitos da vida das pessoas. Aqui fala que Sara teve uma boa ideia. Ela pegou a sua concubina, a sua escrava, e entregou para o seu marido, para que ele tivesse um filho. E eu fico olhando, queridos, que Deus, ele tem uma promessa, Deus tem uma palavra. Mas em determinado momento, querido, nós temos as nossas ideias. Deus, ele nos promete algo, Deus, ele vem ao nosso encontro, e de repente nós temos algumas ideias. E nesse texto, se você prestar atenção, esse texto ele é muito didático. A gente nem precisa pregar, nem falar, nem explicar, porque esse texto ele é autoexplicativo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele mesmo se explica. Mas nessa noite eu coloquei um título na palavra. Eu quero que os meninos coloquem aí para mim o título da palavra que nós vamos meditar nessa noite: Lições de um Deserto. E hoje nós vamos aprender quais são as lições que nós aprendemos quando nós passamos por deserto. Todos nós enfrentamos desertos na vida, queridos. Eu fico olhando aqui na palavra de Deus. Moisés enfrentou um deserto, Elias enfrentou o deserto, Davi enfrentou, o nosso Jesus, ele enfrentou um deserto. E todos nós passamos por desertos na nossa vida. E quais são as lições que nós aprendemos quando nós passamos por deserto? Eu costumo dizer que deserto são pedagógicos. Há uma escola no deserto. E quando nós, é lógico, queridos, que tem deserto que mata pessoas. Mas eu quero te dizer que deserto não pode ser o nosso fim. Nós precisamos aprender que no deserto, nós precisamos sair melhor do que nós entramos. E eu fico vendo que nós temos enfrentado muitos desertos nesses dias. Pastor, mas qual é o deserto que eu tenho enfrentado? Talvez o deserto que você tem enfrentado é um problema financeiro, talvez é um problema familiar, um problema de relacionamento com os filhos. Tudo isso é um deserto. E todo cristão, querido, você querendo ou não, você acreditando no que eu estou falando ou não, nós passamos por deserto. Mas eu quero te dizer, queridos, que o deserto não é o nosso fim. Nós precisamos crer que Deus, ele tem algo para nos ensinar. E meditando nessa palavra, queridos, eu quero tirar algumas lições. Quais são as lições que nós aprendemos nesse texto? Eu fico olhando, queridos, que tudo começou com uma festa. A Bíblia fala aqui que Sara tem um filho, Isaac, Agar tem um filho, com Abraão, chamado Ismael, e um dia estava tudo legal, estava numa festa, e de repente Sara olha, Ismael estava rindo de Isaac, e o problema começou. Um dia, quando a gente fala de festa, fala de fartura, fala de abundância, fala assim de algo que extravasa, e no outro dia essa mulher, ela estava onde? Ela estava no deserto. Um dia ela acorda, ela estava numa festa, estava festejando, tinha comida boa, muita comida, abundância. No outro dia ela acorda, ela tinha apenas uma garrafa com água, estava errante no deserto. E quantos de nós, queridos, acordamos alguns dias da nossa vida, você deita, está tudo legal, e no outro dia você acorda e a história mudou. Eu fico olhando, queridos, nós aqui como igreja, eu lembro que num domingo nós estávamos aqui festejando, cantando, pulando, tira o pé do chão, levante a tua mão, glorifica a Deus, abraçando os irmãos, e no outro domingo não havia ninguém no salão. Um domingo era festa, um domingo nós estávamos festejando, e no outro domingo não havia ninguém. Havia apenas
algumas pessoas que estavam aqui para nos ajudar, uma pessoa na filmagem, e as pessoas desapareceram. Era mais ou menos isso que aconteceu com a vida de Agar. Um dia era festa, e no outro dia não havia ninguém. Deixa eu te falar algo, queridos. Deserto é lugar de estarmos a sós. Não espere que as pessoas irão ligar para você. Não espere que as pessoas vão te ligar e falar assim: me espera que eu estou chegando aí no deserto para ficar com você. Deserto é lugar de estarmos solitários. Tem guerras que você vai ter que enfrentar sozinho e sozinha. Deserto, queridos, é lugar de silêncio. Você vai ter que aprender a conviver com o silêncio. E deixa eu te falar algo, queridos. E nesse tempo de deserto, de estarmos solitários, eu aprendi que no silêncio você descobre tantas coisas. Você descobre tantas coisas que você não escutava e que você não via durante tantos anos. Você começa a observar, você começa a ver o comportamento das pessoas, e você começa a descobrir tantas coisas. Porque na escola do deserto, eu fiquei na dúvida se eu colocava o título Lições de um Deserto, ou a Escola de um Deserto, porque o deserto ele é pedagógico. Então no deserto, querido, você tem que entender que o deserto é solitário. Existem guerras que você vai ter que enfrentar sozinho e sozinha. É você e Deus. Que de repente nenhum telefonema você vai receber. Eu não sei se você já passou por isso, queridos, mas eu já passei. Que eu esperava que pelo menos alguém me ligasse, pelo menos para falar um oi, e ninguém me ligava. No meio do deserto, queridos, é lugar de nós estarmos sós, é lugar de você aprender a depender de Deus, é lugar de você parar. Eu costumo dizer, queridos, eu não gosto muito de falar de pandemia quando eu estou pregando. Eu não sei se vocês já perceberam. Nesse tempo, nesse 1 ano e meio, eu acho que essa palavra pandemia aqui no púlpito, poucas vezes soou na minha boca. Você não ouviu falar de pandemia, falar dessa guerra que nós estamos enfrentando, porque nós escutamos isso 24 horas. Mas hoje eu quero tocar um pouquinho nesse assunto, sabe por quê? Porque nessa pandemia, nós começamos a descobrir quem são as pessoas. Quem são aqueles que realmente amam o Senhor, quem é aqueles que realmente estão na presença de Deus, aqueles que são apaixonados pelo Senhor. Porque no meio desse silêncio todo, Deus trouxe tanta revelação ao nosso coração. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, queridos, para nós meditarmos, coloca aí para mim, a primeira coisa, o crente Agar. Quem que é o crente Agar? O crente Agar é aquele que só acredita quando nada está faltando. Há muito crente, quando nada está faltando, está no oba-oba, está tudo ok, né? Esse é o crente Agar. E o que mais existia nesses dias, queridos, é o crente Agar. É aquele que vive no oba-oba. Quando tudo está bem, eu sou crente e tal, mas quando vem a luta, ele foge. Agar, na hora que enfrentou as lutas, ela começou a fugir. A primeira lição que eu aprendo é descobrir quem são os crentes Agar. Aqueles que são apenas de palavras e que não vivem o evangelho verdadeiro, queridos. Porque não importa. Eu fico olhando, queridos, e fico meditando na palavra do Senhor. Talvez o momento que as pessoas mais elas mentem é na hora da adoração. É na hora do louvor. As pessoas levantam as mãos e falam: Senhor,
o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, eu irei contigo até os confins da terra. E as pessoas levantam as mãos. Talvez é na hora da adoração que as pessoas mais mentem para Deus, queridos. Eu daria tudo para contar a tua história, te entrego meus sonhos, te entrego meus projetos, tudo está nas tuas mãos, Senhor, eu me rendo a ti, nada vai me separar, não é assim, Lu? E de repente eu olho e falo assim, será que realmente é dessa forma, queridos? Eu falo que a adoração é o momento que Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Tem uma canção que diz, eu daria tudo para contar a tua história, sei que tu me chamaste, sabe, queridos, eu daria tudo para contar a história do Senhor. Sabe, nós não podemos ser um crente Agar, adorar a Deus só quando as coisas estão boas, tudo está bem. Segunda coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos hoje. Segunda coisa, quem não acredita no seu milagre é quem está próximo de você. Olha só, quem estava próximo do menino? A mãe. A mãe estava próxima. Eu já vi, queridos, tantas coisas de pessoas, né? Quem está perto de você é que não acredita que algo vai acontecer. Aquela pessoa que está do seu lado e a pessoa que está do meu lado. Então, as pessoas que estão próximas de nós são as pessoas que não vai acreditar na sua vida, que Deus pode fazer e que Deus vai fazer na sua vida. Elas olham, porque tem tantas coisas acontecendo hoje, queridos. E aqui eu fico vendo que a mãe do menino, ela abandonou e foi para um lugar distante. Em Gênesis 21:15, fala que a mãe abandonou o menino e foi para um lugar distante. Às vezes as pessoas que estão próximas de nós são aquelas que não acreditam que Deus, Ele pode fazer um milagre, né, na sua vida e na minha vida, que algo pode acontecer, que Deus, Ele pode o quê? Mudar a sua história, e que Deus pode o quê? Mudar a minha história. Terceira coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, coloca. Quando ninguém mais acreditar em você, levante a sua voz. A Bíblia fala que o menino levantou a voz. Em Gênesis 17, olha só, Gênesis 21:17 diz assim, ó, 21:17. E tendo acabado a água, tal, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Levante a sua voz, querido. Você já levantou a sua voz e falou, Deus, faz algo nessa noite, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor escute a minha voz. Mais do que nunca, eu gosto muito da história de Bartimeu, ali em Marcos capítulo 10, quando conta a história daquele cego, né, que nós falamos que o nome dele é Bartimeu, e de repente aquele cego, ele ouve algo. Eu costumo dizer que aquele cego, ele enxergava mais do que a multidão. E ele pergunta, o que está acontecendo? Ele fala assim, olha, Jesus o Nazareno. E ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas chegavam para ele e falavam assim, cala a boca, você está atrapalhando. Quanto mais as pessoas pediam para ele ficar em silêncio, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, levante a sua voz. Pastor, mas por que eu tenho que levantar a minha voz? A Bíblia diz que tudo que disseres crendo, recebereis. Eu vou te dar alguns motivos para você levantar a voz. Queridos, aquele menino, ele era filho de Agar, mas ele também era filho de Abraão. Ele não era só filho de Agar, ele era filho de Abraão. E quem era Abraão? Abraão era o pai daqueles que têm fé. Ele estava dizendo, olha, eu sou filho de Agar, mas eu também, o meu pai, é filho da promessa. A minha vida também está debaixo de uma promessa. Eu não sou só filho de Agar, eu também sou filho de quem? De Abraão. Eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? A primeira coisa ele disse,
Agar, mas também eu sou filho o quê? De Abraão. Aprenda a lembrar das promessas de Deus, querido. Nós esquecemos das promessas do Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que tem trazido esperança, eu trago esperança ao seu coração. O Deus que fez é o mesmo Deus que faz, e é o Deus que continua fazendo nesses dias. Deus é Deus, não apenas de promessa. Então ele estava dizendo, eu sou filho de Agar, mas também eu sou filho de Abraão. Lembre da promessa. Segunda coisa, né? Quem disse que eu iria morrer foi minha mãe, não foi Deus. Quem falou que ele ia morrer? Foi Deus. Quem falou que ele iria morrer foi a mãe, não foi o Senhor. Então não dê ouvidos para aquilo que as pessoas têm dito a seu respeito. As pessoas falam tantas coisas a respeito da minha vida e da sua vida, mas aprenda a ouvir aquilo que Deus fala de você. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Por isso, quando a Bíblia diz que a voz do Senhor é como de muitas águas, porque a voz do Senhor, Ele encobre as outras vozes. Encobre a voz da incredulidade, encobre a voz do medo, encobre a voz da angústia, encobre a voz da decepção, da frustração. Essa mulher, queridos, era uma mulher que estava frustrada. Uma mulher que estava frustrada. A frustração, queridos, traz tantas decepções dentro de nós. E nós vivemos num mundo, queridos, se você olhar para os lados, você nem sai de casa. A frustração. Eu fico vendo aqui, queridos, que quando Deus, Ele ouviu a voz do menino, a Bíblia diz assim, Deus ouviu a voz do menino, mas Deus falou foi com quem? Com Agar. Por que Deus ouviu a voz de Ismael e Deus falou com Agar? Se você prestar atenção, deixa eu só te mostrar aqui. Olha só, acompanha aí comigo, para nós estarmos aqui alinhados, né? Com a palavra do Senhor. Verso 17 aí, para nós. Aqui fala assim, verso 17 diz assim para mim e para você. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz Deus ouviu a voz de quem, queridos? Do menino. Olha só que interessante. Deus ouve a voz do menino e fala com quem? Com Agar. Porque o menino, ele queria o quê? Apenas um copo com água. E aquela mulher precisava trazer o quê? Esperança dentro do coração dela. Aquele menino queria apenas um copo com água, mas aquela mulher precisava de uma injeção de ânimo, de esperança no coração. Eu quero te dizer que nessa noite, eu creio que eu estou falando para alguém aqui nessa noite. Deus quer trazer uma esperança dentro do seu coração. O Espírito Santo quer trazer esperança dentro de você. Deus quer trazer um ânimo novo dentro do seu coração. Deus fala ou melhor, Deus ouve o menino, mas Deus fala com Agar. E eu quero te dizer, feche seus olhos. Feche seus olhos por um minuto. Eu quero te dizer que essa noite, Deus te trouxe aqui a esse lugar, porque Deus quer falar com você. Deus quer falar com você, que toda frustração, que toda decepção, que toda tristeza, Ele vai trazer um ânimo novo no seu coração. Que seu coração, que toda decepção, o Espírito Santo, Ele vai trazer algo novo dentro de você. Sabe, Deus vai trazer uma esperança. Deus vai trazer uma esperança. Olha aqui para mim. Toda vez que Deus intervém, presta atenção. Toda vez que Deus intervém na vida de alguém, Deus, Ele muda o futuro da pessoa. Guarde bem isso. Toda vez que Deus, Ele vem
e Ele intervém. A Bíblia diz, se você prestar atenção no verso 13, Deus diz para aquele menino: farei de ti uma grande nação. Deus mudou o futuro. Toda vez que Deus ele vem, e Ele intervém na sua vida, no agora, Ele também está mudando o seu futuro. Ele muda o seu futuro. Você precisa entender a dinâmica de Deus. Quando Deus age no agora, porque Ele está fazendo algo muito maior no seu futuro. Quando Ele vem e Ele intervém na vida daquele menino, Deus estava mudando o futuro daquele menino. Porque Deus olha para ele e fala assim: farei de ti uma grande nação. Ele estava comprometendo o futuro dele. Sabe, queridos, tudo isso que nós temos vivido nesses dias, eu creio que Deus está mudando o seu futuro e o meu futuro. Aquele menino que era um menino desprezado, abandonado, um menino esquecido, Deus olha para ele e fala assim: farei desse menino uma grande nação. Sabe quem que são os descendentes de Ismael? São os árabes. Sabe quem que são os árabes, queridos? Sabe uma cidade chamada Dubai? É descendente de quem? De Ismael. Uma cidade, talvez a cidade mais cara do mundo, um dos países mais caros. Um dos países mais caros. Deus falou assim para Ismael: você irá comer da gordura da terra. Sabe o que é comer da gordura da terra, queridos? Sabe o que é a gordura da terra? A gordura da terra é o petróleo. Quem detém 67% do petróleo do mundo? Os árabes. Quem é que deu essa promessa? Foi Deus. Mais de 60, ou melhor, eu acho que dá mais, dá quase 80% do petróleo do mundo. Quem detém o petróleo do mundo? Os árabes. Os árabes é descendente de quem? De Ismael. Ismael começou com o quê? Farei de ti uma grande nação. Tudo começou com uma promessa de Deus. Eu fico olhando, quando nós falamos de Abraão e de Isaac, ou melhor, Isaac e Ismael, nós sempre queremos falar assim: nossa, eu sou como Isaac. Queridos, eu me pareço mais com Ismael do que com Isaac. Eu fico olhando a vida de Isaac, e ninguém valoriza a vida de Isaac. Então, outra coisa que eu vejo aqui, queridos, eu falei duas coisas, né? Terceira coisa que eu vejo aqui na vida, ele fala assim: se meu pai na velhice teve 2 filhos, se meu pai na velhice teve 2 filhos porque Deus abençoou, o que Deus pode fazer com a minha vida hoje? Deus foi poderoso para dar 2 filhos para o meu pai. Eu creio que Deus pode fazer algo hoje na minha vida. Você quer que Deus pode fazer algo na sua vida, no dia que se chama hoje? Deus pode fazer algo, queridos. Então aqui, eu coloquei 3 razões. Coloca o próximo slide para mim, fazendo um favor. Eu farei o mundo olhar para quem? Para Ismael. Quando Deus fala assim: olha, farei de ti uma grande nação, nós já falamos sobre isso. Quem detém o petróleo do mundo? Os descendentes de Ismael. Farei o mundo olhar para você. Queridos, Deus pode fazer as pessoas olharem para você. O que é olhar para você? Quem você era? E o que você tem se tornado nesses dias? Quem você era? Eu estava pensando, querido, está chegando aqui as Olimpíadas, né? As Olimpíadas também é de 4 em 4 anos, igual a Copa, não é? Ou não? Alguém pode confirmar aí para mim? Eu fico lembrando, queridos, quando teve a Copa aqui no Brasil, a Copa aqui no Brasil, eu não lembro qual foi o ano, quem souber aí sopra para mim, 2014, quem era o país favorito para ganhar a Copa, queridos? Vamos lá, gente, quem era o país favorito? Tem hora que nós temos uma pontinha de argentino dentro de nós, né, queridos? Arrogante, né? O Brasil. Mas na final, o que aconteceu? Queridos, parece que nós levamos um tiro de metralhadora. Falava, 1, 2, 3.
E hoje, nós como igreja, eu tenho problema com 7. Você tem ou não? Ó, que fala 7, eu já fico... Dá problema. Mas o que acontece? De repente nós falamos assim, daqui a 4 anos, vai ser diferente. Falamos ou não? Aí passou 4 anos, o que aconteceu? Nada. Um dramalhão mexicano, queridos. Os favoritos saiu, favorito saiu, favorito saiu, favorito saiu. Deixa eu te perguntar, quem você vai ser daqui 4 anos? Como a sua vida vai estar daqui a 4 anos? Eu ia colocar o título dessa palavra, daqui a 4 anos, quem você vai ser? Queridos, projetos é você colocar data nos seus sonhos. Projeto é você, não sei se isso é bíblico ou antibíblico, mas é pastor Eltinho, você põe aí, pronto, se não for, depois você risca. Projeto é colocar datas nos seus sonhos, para realização de sonhos. Quem você vai ser daqui 4 anos? O que você vai se tornar? Então eu coloquei aqui, eu farei o mundo olhar. As pessoas podem olhar para você, queridos. Às vezes eu mando alguns áudios aqui, para algumas pessoas, eu não mando para todos, nem em grupo, mas eu mando para algumas pessoas específicas, de vez em quando eu mando para a Lu, para a Cintia, alguns áudios, né? E é muito interessante, queridos. Às vezes eu mando para alguns irmãos, mas é tão interessante, queridos, deixa eu falar algo para vocês. Sabe o que mais me chamou a atenção? Eu desafiei algumas pessoas aqui, a doarem celular, porque as crianças não estavam estudando, tal. Uma professora me ligou, falou, olha, eu fiquei sabendo, e nós doamos alguns celulares, né, para algumas crianças que não tinham como estudar. Querido, sabe o que mais me chamou a atenção? Se eu não me engano, depois eu fui levar a cesta básica para essas crianças, todas as crianças que ganharam o celular são crianças cristãs, que proferem a fé em Cristo. E o último celular me chamou a atenção, uma menina, chamada Stephanie. A hora que ela recebeu o celular, eu fui lá na casa dela, e ela falou algo muito interessante. Ela falou, pastor, eu estava orando para Deus, pedindo, falando, Deus, eu quero tanto estudar, o Senhor podia tanto me dar um celular, eu só quero estudar. E depois ela me mandou um áudio agradecendo, falou assim, eu achei que Deus não ia realizar o meu sonho. E ela me mandou, falou assim, hoje Deus realizou o meu sonho. Eu te mandei esse áudio, ô Cintia? Te mandei ou não? Te mandei, Lu? E ela falou assim, Deus realizou o meu sonho. Sabe o que ela queria, queridos? Não era um celular para ela jogar, não era um celular para ela brincar, ela queria um celular para estudar. Deus realizou o meu sonho. Coisas tão simples, querido. Ontem eu fui levar algumas coisas para uma família, e eu perguntei para a menina, falei assim, e como está o frio e tal, né, porque você tem 3 crianças, ela falou, pastor, nós temos 2 cobertas, aí como está muito frio, dorme eu, os meus 3 filhos, e nós ajuntamos as 2 cobertas que nós temos, e nós nos abraçamos para nos esquentar. Queridos, talvez uma coisa tão simples, né, que eu falo isso, queridos, que para alguns é simples, mas para outros é muito profundo isso. Então você olha, mas Deus é Deus que Ele é fiel, amém, queridos? Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é Deus que Ele é fiel. Outra coisa que eu coloquei aqui, coloca aí o 2 para mim, fazendo um favor, Lohane, fazendo um favor. Ele só queria um copo com água, e Deus deu o quê? Uma fonte, queridos. Preste bem atenção, eles tinham apenas uma garrafa com água. Eu fico pensando que a mãe ficou sem beber, porque mãe é assim, não é? Guarda a água, dá para os filhos.
Eu fico pensando que aquela mãe ficou regrando a água para que o filho tivesse com que beber. Mas chegou em determinado momento que ela sentou. Essa palavra sentar, isso é sentimento de frustração. Eu não tenho mais o que fazer. Ela só queria um copo com água, só uma garrafinha como essa. E Deus deu uma fonte. Olha só, a Bíblia, olha só que interessante. Coloca para mim o verso 19. Tem como colocar, Lohane, o verso 19? Se tiver como colocar, eu quero só que vocês prestem atenção nesse versículo. No verso 19, diz assim: e abriu Deus os olhos e viu, olha só, presta atenção. Olha aqui, todo mundo para mim, me ajuda aqui com esse texto. E abriu Deus os olhos. Onde que estava a fonte? Onde estava o poço? Onde sempre esteve. Deus não criou um poço do nada. O poço estava diante dela. Mas ela não conseguia enxergar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos cansados, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos angustiados, nós não conseguimos enxergar o que está diante de nós. É isso que eu entendo com esse texto. Essa mulher estava cansada, essa mulher estava frustrada, essa mulher estava prostrada, essa mulher já havia entregado os pontos, mas ela não conseguia enxergar uma solução que estava diante dos olhos dela. Existem tantas coisas que já estão diante dos nossos olhos, querido, e nós não conseguimos enxergar. Talvez você olhe e fale assim: não, mas isso aqui não tem solução, isso aqui não tem como resolver, mas já está diante dos nossos olhos, e nós não conseguimos enxergar. Eu fico olhando, eu lembro daquele texto, quando Jesus estava lá em alto mar, os discípulos, e Jesus veio andando sobre as águas, eles olharam para Jesus e falaram: é um fantasma. Queridos, quando nós enfrentamos lutas, tempestades na vida, nós enxergamos tantos fantasmas diante de nós. Eu fico olhando quando uma pessoa ela perde a autoridade, uma pessoa quando perde ali a referência, uma pessoa quando ela perde ali a sua liderança, ela começa a enxergar tantos fantasmas diante dela. Um pai, quando ele perde a sua autoridade dentro de casa, ele começa a ver tantos fantasmas que não existem. E é isso que acontece nesses dias. Pessoas que perderam a autoridade, então ele começa a ver fantasmas, começa a agir, com ameaça, com medo sobre a vida das pessoas. E aqui Agar, ela não via o quê? Solução. Então, mas por quê? Porque ela perdeu. Quando você estiver cansado, queridos, não confie nos seus sentimentos. Vou repetir, pode colocar aí embaixo, pastor Eltim. Quando você estiver cansado, frustrado, fadigado, não confie nos seus sentimentos. E nem decida nada. Quando você estiver cansado, não tome decisões. Não chute o pau da barraca, porque a barraca pode cair na sua cabeça. Eu vejo muitas pessoas falarem: eu estou cansado, eu vou chutar o pau da barraca. Cuidado, se você chutar o pau da barraca, ela pode cair na sua cabeça. Toma cuidado, porque se você chutar o pau da barraca, não se esqueça que o seu telhado é de vidro. Cuidado. O grande problema de Jacó, ou melhor, a Bíblia fala ali de Jacó e de Esaú. Esaú tomou decisões na hora que ele estava o quê? Cansado. Quando você estiver cansado, frustrado, fadigado, não tome decisões. Espere. O grande problema aqui é que ele queria o quê? Uma fonte, ou melhor, ele queria o quê? Um copo com água, e Deus deu o quê para ele? Uma fonte. Essa fonte foi só para ele, queridos? Não. A fonte foi para quem? Para todos. Olha só, Deus ele intervém aqui na sua vida e na minha vida. Cuidado, queridos. Coloca aí para mim o verso 10. Cuidado com o vitimismo.
O grande problema hoje é que as pessoas, elas vivem de vitimismo. Ah, mas você não sabe a minha dor. Você não sabe o dia da minha calamidade. Coloca aí, 19, 21, 19. Eu falei 10, é 19, fazendo um favor, Lohane. E abriu Deus os olhos e viu um poço, e ela foi encher, ela levantou. Ela parou de se vitimizar. Ah, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, mas a minha vida é assim. Ah, mas eu estou no deserto, mas olha só, o fulano, o Beltrano, e minha vida está assim. O grande problema hoje, que no deserto nós não podemos nos vitimizar, queridos. Aqui ela deixou de se vitimizar, e ela tomou o que? Uma atitude. Aqui no texto fala que ela foi encher o odre, ela foi até o poço. Na minha tradução fala que ela levantou e foi-se. É tempo de nós tomarmos o que? Uma atitude. No meio do deserto, nós precisamos tomar atitudes. Ela deixou de se vitimizar. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo. Não é mais tempo, querido, de nós chorarmos por garrafa d'água. Deus tem uma fonte, amém? Aqui fala que ele vai comer da gordura da terra. A gordura da terra, nós falamos que a gordura da terra é o petróleo, né? Vai comer da gordura da terra. O próximo, para mim, fazendo um favor. O próximo. E ele se tornou. Eu quero ler o versículo 20, fazendo um favor. Coloca o versículo 20. Se tiver como, Lohane. E era Deus com o menino que cresceu. Olha só, presta atenção. Ele não estava mais com o pai, ele não estava com a mãe, ele não estava com os parentes, ele não estava com os irmãos, ele não estava com mais ninguém perto dele. Quando ninguém estiver perto de você, lembre-se, se o Senhor estiver com você, a sua história pode ser mudada. A Bíblia fala que a mãe foi para um lugar para não ver mais ele. A mãe não escutava mais o choro do menino. Porque se você ler o texto, você vai ver, fala que a mãe foi para um lugar distante, porque ela não queria mais ouvir. Querido, deixa eu te falar algo. Quantas vezes nós queremos que as pessoas escutem o nosso choro? Quantas vezes você chorou e as pessoas não escutou o seu choro? Eu mesmo, queridos. Quantas vezes eu queria que alguém escutasse o meu choro, escutasse o clamor da minha alma? Quantas vezes eu entrei por esse salão, subi, preguei, cantei, pulei, mas as pessoas nunca escutaram o choro, aquele choro que estava ali no meu quarto. Quantas vezes você chorou e as pessoas não escutaram o seu choro? Porque não tinha ninguém por perto. Às vezes nós queremos que as pessoas escutem, para ter dó, para as pessoas nos ajudarem. Deixa eu te falar, as pessoas não vão escutar o seu choro. Mas eu quero te dizer que a mãe não escutou, o pai não escutou, os irmãos não escutou, ninguém escutou, mas Deus escutou o choro do menino. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus escuta o seu choro. Eu sinto que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Eu sinto que eu estou pregando para alguém. Eu sinto porque eu estou pregando para alguém que está em casa. Quantas vezes você chorou e ninguém escutou o seu choro? A Bíblia fala aqui que ninguém escutou, mas Deus escutou, porque Deus era com o menino. Deus era com ele. Quando todos te abandonarem, se você está com o Senhor, a sua história vai ser diferente, queridos. Mas uma coisa que me chama a atenção, queridos, fala assim: o menino cresceu e habitou no deserto. E a minha Bíblia fala, na minha tradução fala assim: e o menino se tornou. Eu acho que a sua também deve falar isso. Olha aí na sua Bíblia. Quantos aqui que a Bíblia fala que o menino se tornou? Uma pessoa, quem mais? 2 pessoas, 3 pessoas. O menino se tornou. Não quer dizer que o pai dele sentou com ele e falou assim: meu filho, eu vou te dar de presente um arco, uma flecha, a partir de agora você vai treinar. Não foi isso. O menino se tornou. Vou repetir. O menino, eu vou repetir de novo. Eu quero que seja um rema no seu coração.
O menino se tornou. Eu lembro um dia, queridos, que um jovem chegou para mim e falou assim: não, pastor, eu não vou prestar vestibular, porque todos da minha família que prestaram vestibular nunca passaram no vestibular. Eu falei para ele: então, a partir de hoje, você vai ser o primeiro. Você vai se tornar a primeira pessoa na sua família a passar no vestibular. Ah, pastor, eu não vou casar porque todo casamento não deu certo da minha família. Então você vai casar porque o seu casamento vai se tornar o quê? O primeiro. O primeiro que vai dar certo. Aqui, queridos, ele se tornou flecheiro, não era porque o pai era flecheiro. Tem algumas pessoas que tornam alguma coisa porque o pai e a mãe é. Aí o pai e a mãe é alguma coisa, põe o filho também para ser. Mas aqui a Bíblia fala que ele não teve ninguém por ele. E ele se esforçou e se tornou. Eu quero te dizer que daqui a 4 anos, daqui a 1 ano, você vai se tornar a sua melhor versão. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Você vai se tornar. Eu quero te dizer que a sua casa vai se tornar a melhor casa. Eu quero te dizer que o seu casamento vai se tornar o melhor casamento. A sua vida financeira vai se tornar a melhor vida financeira, queridos. Você que está aqui nesse lugar, a sua vida vai se tornar o quê? A melhor, queridos. A sua empresa vai se tornar a melhor, queridos. Você pode fechar os seus olhos, a sua vida. Essas são as lições que nós tiramos no deserto. Você vai se tornar o melhor do Senhor. Você que está em casa, nessas lições do deserto, você vai se tornar o melhor. Queridos, talvez ninguém está ouvindo a sua voz, mas eu quero te dizer que Deus vai te levar a você se tornar o melhor. Você vai se tornar o melhor. Ninguém mais vai te rotular. Você vai se tornar o melhor. Você vai se tornar o melhor do Senhor. Feche seus olhos, querido. O que você vai se tornar daqui 1 semana, daqui 1 ano, daqui 2 anos? Você vai se tornar o melhor do Senhor. Faça a sua oração aí na sua casa. Faça a sua oração aí. Aleluia! 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 Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o meu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Você pode dizer ao Senhor, queridos: restitui a sua alegria. Chega de ficar buscando copo com água. Chega de chorar por garrafas de água. Deus tem uma fonte para você. 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 Você pode se colocar sobre os seus pés e declarar ao Senhor: os planos que foram embora, o sonho que se
perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restituir a tua alegria, restituir a tua casa, restituir a tua família. E o tempo Restitui, Senhor, poderá se comparar tudo aquilo que o Senhor e preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Isso, levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Peça para o Senhor, fala: Deus, restitui nesses dias. Que é meu. Põe teu azeite em minha dor, restitui E leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Você pode colocar a tua mão sobre o seu coração. Espírito Santo, Restitui. traz refrigério sobre cada coração. Que as lições desse deserto, Deus, que o Senhor esteja nos forjando, nos tornando pessoas melhores. Deus, não queremos ser um crente agar, que só acredita quando as coisas estão boas, mas que o Senhor nos leve a enxergar, não um copo com água, não uma garrafa com água, mas que o Senhor nos leve a enxergar as fontes que estão perto de nós, as fontes, Deus, que está à nossa volta. Queridos, às vezes nós olhamos, só vemos problemas, só olhamos a circunstância, só vemos luta, só vemos dificuldade, mas de repente a fonte está perto de você, e você não consegue enxergar. Senhor, nessa noite eu quero pedir que o Senhor abra os olhos da tua igreja, que o Senhor abra os olhos dos irmãos que estão em casa, e que eles começam a enxergar, meu Deus, a fonte que está perto deles nessa noite. Tem tantos problemas, tem tantas lutas, que nós olhamos e achamos que são problemas insolúveis, mas sabemos que o Senhor é o Deus da solução. Deus, nos apegamos a Ti, que Tu és a fonte de água viva, Tu és a nossa fonte, Jesus. Você pode abrir a tua boca e dizer: Jesus, Tu és a minha fonte. Deus, Tu és a minha fonte. Jesus, Tu és a fonte que cura, Tu és a fonte que restaura, Tu és a fonte que sara de toda frustração, de toda angústia, de toda decepção. Jesus, Tu és a fonte. Queremos beber das Tuas fontes, Deus. Queremos beber das Tuas águas. Deus, abre os nossos olhos nessa noite. Deus, queremos ver as Tuas fontes, as Tuas fontes inegociáveis, as Tuas fontes inesgotáveis. Jesus, tira de nós toda dor, toda frustração, todo medo. Deus, todo medo da morte, todo medo que nos rodeia. Deus, mas queremos enxergar, porque sabemos mesmo quando nós estamos sozinhos, o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor ouve o clamor do Teu povo, da Tua igreja. Querido, levante a tua voz agora
A Bíblia fala que aquele menino ficou sozinho, longe da mãe, do pai, dos amigos, dos parentes, mas Deus era com ele, e ele se tornou, você vai se tornar aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família. E o tempo que roubado foi, vai ser restituído. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, Senhor. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu quero terminar essa reunião te perguntando: daqui a um ano, o que que você vai se tornar? Daqui a uma semana, o que que você vai se tornar? Aquele menino, que era um menino desprezado, ele se tornou homem, ele se tornou flecheiro, e ele se tornou um grande líder de uma grande nação. O que que você vai se tornar? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.